Bom dia, Santo Antônio de Pádua. Bom dia a todo mundo que acompanha aí a gente na nossa luta sobre educação na nossa região e em Pádua também. Estamos aqui com mais um programa Educação em Foco. Quero pedir o compartilhamento de vocês, o comentário, o elogio, a sugestão. Hoje nós vamos tratar dos temas da assinatura do ponto dos professores, hora extra, Conselho Nacional de Educação, Conselho Municipal de Educação, servidores públicos e problemas na saúde e muito mais nesse mundo. Porque problema aqui é o que não falta, não, Carlos? Não Isso falta. aí a gente podia fazer uns 10 programas disso aí. Exatamente. E eu queria começar dando meu bom dia aos trabalhadores da educação. Isso envolve gente pra caramba, envolve muitas atividades dentro e fora da escola, né? O pessoal de Bom Jesus, de Italva, eu tô ficando cega, tem que ler com óculos. Italva, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varriçai, Aperibé, Cambuci, Itaucara, Miracema, São José de Ubá, nossa querida Pádua e, claro, Palma e Pirapitinga, que, embora Minas Gerais, estão aqui grudadinhos na gente. Além dos problemas que a gente não tem e que é produzido pelos políticos de Pádua, né, a gente está com uma enquete aqui do lado de cima, se quiser votar. Se você aprova a atuação dos políticos eleitos em Santo Antônio de Pádua, sim ou não, você já pode ir votando nessa enquete para a gente poder saber a aprovação do atual governo, dos vereadores, da prefeitura, para a gente ficar um pouco mais antenado no que acontece na cidade. Dificílimo essa pergunta, hein, gente? Olha lá, vamos falar de um assunto que ferveu essa semana, Carlos, dentro da educação, o Carlos acompanhou, estava junto com a gente, sobre assinatura de ponto ou não. Vai vendo, pessoal, o que aconteceu. Nós estamos numa rede que não consegue sair do lugar por uma série de motivos. Claro que a gente vem tendo avanços aí nos nossos direitos, mas não é com pouca luta, não é com pouca perseguição também não. Mas a gente continua e a gente vai conseguir. Agora, depois de muita luta, tivemos aí na gestão passada da Secretaria de Educação, né? Porque eu fico com medo de falar nomes aqui, porque a gente não é processado. Então, a secretária, antes da atual secretária, né, que estava lá no cargo, ela entendeu por bem, depois de muita luta aí de vários segmentos, né, dentro da educação, direcionar os professores a sua hora-atividade. Essa hora-atividade é uma lei federal, precisa ser abraçada por todos os municípios, né, por todos nós aqui que a gente já elencou aqui, né, as cidades. E aí, o que aconteceu? Agora nós fomos pegos de surpresa, né, de uma hora para outra, com a notícia de que nós não devemos assinar o ponto quando essa hora-atividade é estabelecida em casa, Carlos. Porque a gente tem de 15 em 15 dias, essa hora-atividade ela é feita na sua casa por diversos motivos. Porque é a hora que você vai conseguir fazer um curso, é a hora que você vai conseguir aprimorar as suas atividades com aquilo que você precisa, que são livros, que é a internet. Nada disso a escola oferece. Sequer tem computador para o professor elaborar as suas atividades, né? Tudo ali no manuscrito, né? Quando tem computador, eles tiram e mandam para outro lugar. Sempre tira e manda para outro lugar. Então, o professor não tem acesso a nenhum meio para desenvolver a sua hora-atividade na escola. A verdade é essa. Então, de 15 em 15 dias você está em casa. Aí vem a notícia assim, não assinem o ponto enquanto você estiver em casa. Por quê? Se você está em casa, você não está no trabalho. Mas aí tem duas questões. Isso não foi regulamentado pela Secretaria de Educação ainda, não tem portaria, não tem coisa nenhuma que direcione essa questão de forma clara. E aí, qual é a nossa preocupação? Olha o que aconteceu com os orientadores da rede de Santo Antônio de Pádua. Os orientadores, por alencarem um número equivocadamente, não seria orientador, deveria ser coordenador, seja lá o que for, o FAP está entendendo que orientador pedagógico é o sujeito que está na área administrativa, embora tenha o nome de orientador e pedagógico, né? Mas não vamos desenhar, não. O que aconteceu? O orientador pedagógico foi chutado para a área administrativa, entendido dessa forma, na hora e na forma de sua aposentadoria, que vai de 25 agora para 30 anos para o orientador pedagógico. E a gente sabe muito bem que ele não está na área administrativa.
o orientador pedagógico está dentro da área pedagógica, por um erro da Secretaria de Educação, que não se mexe efetivamente para resolver essa bagaça, fica nessa situação o orientador pedagógico sem saber o que vai acontecer com ele quando ele for se aposentar. E está certíssimo o questionamento, porque essas figuras que tramitam dentro da secretaria lá já não estarão mais. E aí o problema é seu orientador, né? Entendeu? Que vai perder aí todos esses anos que você está fora de sala de aula como tempo de aposentadoria, beleza. O que acontece com a gente? Se a gente não tiver salvaguardado com essa história da hora-atividade, tá? Se isso não tiver regulamentado de alguma forma, isso pode trazer, sim, problemas, sim, para a gente daqui a pouco. Entendeu? E conhecendo este país do jeito que a gente conhece, daqui a pouco vem uma deliberação lá, acaba a hora-atividade, encerra a hora-atividade, você vai ficar uma confusão, porque nem o seu ponto estava assinado. Agora, eu queria fazer uma ressalva aqui com relação a essa questão do ponto assinado, que ainda pedem para o diretor assinar o ponto no lugar do professor. Gente, pelo amor de Deus, ainda que existam outras milhões de cidades que estejam fazendo isso, existem outras que não. Né? Eu acho que a gente não precisa da assinatura do diretor no lugar do professor. Daqui a pouco estão colocando a gente ajoelhado no milho de castigo, palmatória. Quer dizer, a gente já é, né? Nós somos independentes o suficiente para sermos donos do nosso próprio ponto. Né? Não tem cabimento uma história dessa. Coloca lá a hora, atividade, o professor rubrica do lado, beleza, tá tudo certo, tá tudo fechado. O que não pode é tratar o professor dessa forma, de qualquer forma, como está sendo tratado o orientador da rede municipal de Santo Antônio de Pádua. E faça um adendo, não estou puxando para um lado nem para o outro, não, faça um adendo aqui. Repara numa coisa, quando o diretor tira sua folga, não me pergunte por que ele tem folga, porque eu não sei dizer, mas quando ele tira a folga dele, ou quando o orientador da rede tira a sua folga, adivinha se vai lá carimbado folga ou se vai carimbado nada. É nada. Ele pega e assina. O orientador está assinando na folga dele. E um outro adendo para essa questão da folga, tá? Ele assina e está tudo certo. Ele escolhe o dia dele, Carlos, de folga. Então, o orientador da rede, se ele quiser tirar folga na terça, ele tira. Se ele quiser tirar na quarta, ele tira. Se no outro dia... Pergunta para mim se algum orientador de rede está tirando folga em feriado. Nenhum, né? Nenhum. Agora, para o professor, estão dizendo que se sua hora atividade em casa caiu no feriado, você perdeu uma hora, perdeu uma vírgula, tá? Tá claro na legislação, nós temos direito a 1/3 de hora atividade, acabou. Lá não está escrito que é dia, qual é a semana, é 1/3. Então, se a sua folga, professor, que não é folga, se a sua hora atividade está caindo no feriado, pode bater na portinha do seu diretor, porque você tem direito, sim, a sua hora atividade em outro dia, problema da rede, tá? E isso já era para estar acontecendo há muito tempo. Pelo amor de Deus, né, Carlos? Há muito tempo. A omissão também de dentro da Câmara, que está prejudicando todo mundo, não está prejudicando só os servidores da educação, está prejudicando todo mundo. Verdade, Carlos. Porque é uma omissão, está uma cegueira lá dentro da Câmara muito grande, eles fingem que não ouvem, fingem que não veem. Eu não sei o que está rolando para isso acontecer, mas isso é oriundo dos 13 vereadores, não tem exceção dentro da Câmara, tá? Às vezes você acredita que um ou outro está lá pendendo ao lado da população. Não está, porque se tivesse realmente, ia estar todos os dias na porta do Ministério Público Federal, na porta do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E não está. O que está acontecendo é uma covardia, é mais uma das atitudes que a gente pode ver que lá no futuro isso vai prejudicar o professor. Sabe-se lá como que eles vão fazer para prejudicar, mas se eles puderem, vão prejudicar sim. O professor que já recebe mal, estão sapateando na cabeça do professor. Isso não é só na educação, também na saúde, também nos servidores braçais da prefeitura, no pessoal das obras, no pessoal da agricultura. Está todo mundo sofrendo essa omissão dentro de Pádua. Ninguém tem reajuste salarial, 0,5 não resolve o problema de ninguém. Entendeu? Não resolve o problema de ninguém. As manifestações que ocorreram dos professores há algum tempo atrás, elas deveriam ter continuado, sentar e fazer um acordo e falar que está tudo resolvido. Não resolveu nada, tá? Pelo contrário, hoje os professores estão aí paralisados, não andam nem para frente nem para trás. Aliás, para trás anda assim. Estamos andando a passos largos para trás. Para trás. Então, caranguejos, de um lado para o outro, ninguém resolve o que vai acontecer. Outra coisa, se ninguém fizer absolutamente nada, eu tenho para mim
que eu tenho certeza que eles vão usar essa falta de assinatura do ponto contra o próprio professor. Não tem dúvida. É uma possibilidade muito grande de usar isso para poder, talvez, até mesmo gerar uma demissão em massa no futuro. Porque são intenções obscuras de um governo que já fez isso, que é demitir em massa, e que possivelmente pode vir fazer de novo. Então, abre o olho, professor. Abre mesmo, gente. Depois a gente vai falar disso, de uma coisa que está tramitando no Senado com relação à nossa estabilidade, diz respeito ao município também, ao Estado também, os nossos colegas professores do Estado, né, e de universidades federais e escolas técnicas. A gente tem que abrir o nosso olho e deixar ele bem aberto, porque o primeiro passo já foi dado. Existem passos, né? Essa questão vai passar por diversos conselhos ainda, mas está tramitando no Senado, depois a gente fala disso. Um bom dia aí para o Josélio Agues, Nilzete da Silva, a Bruna aí, grande amiga da Simone, Jaqueline. Gente, um bom dia para vocês. Quero pedir o compartilhamento, você que está assistindo. Vamos ajudar esse programa a chegar cada vez mais longe. A nossa intenção é conscientizar e ativar na cabeça de cada um dos cidadãos do nosso município que nós temos direito, nós temos que lutar por eles, e é um gesto não só individual, tem que ser mútuo, de cidadania. Ou a gente corre para fazer a mudança, ou eles vão passar por cima da gente com o rolo compressor da máquina pública. E aí, não bastasse essa questão, nós estamos trabalhando na rede, vou falar aqui de primeiro ao quinto, nós estamos trabalhando 3 horas a mais por semana. 3 horas a mais que o município não se digna a pagar a hora extra do professor de sala de aula. Ele paga qualquer negócio. Ele está pagando todo mundo. Por mim, ele pode pagar mesmo. Não tenho nada contra o pagamento de ninguém. Mas o professor está trabalhando 3 horas a mais por semana e tem diretor ainda que acha graça de estar falando de atraso ou de falta de professor. Preste atenção numa coisa. O seu professor, diretor, está dando 3 horas a mais, coisa que você não está fazendo. Ele dá 3 horas a mais por semana, sem aquele benefício salarial que você recebe. Então, quando você for se dirigir ao professor, por favor, um pouquinho mais de educação, um pouquinho mais de boa vontade, que é uma coisa que eu vi na minha vida uma vez só, mas acho bonito de estar falando. É o caso da nossa diretora lá em Miracema, da Bruna, que está aqui no programa, ela faz exatamente isso. Ela olha para o professor, ela é parceira do professor, ela é aquela pessoa que o que é certo, errado, errado, com um olhar para ele. E é disso que a gente está falando que está faltando aqui em Pádua. São diretores com olhares para os seus colegas de trabalho. Vocês vão deixar de ser diretor, mais hora, menos hora, e vão voltar para dentro de sala de aula. E aí eu pergunto a vocês o que vocês deixaram de legado para dentro do seu clã. Exatamente isso. Nós temos que lutar cada vez mais por essa classe tão desvalorizada no Brasil todo, mas mais desvalorizada ainda aqui em Pádua. Nós temos o pior piso salarial de todo o território nacional do Brasil, galera. Matheus Modesto. Bom dia, Matheus. Solidariedade aos professores de Santo Antônio de Pádua no trato com a coisa pública. Respeito é o mínimo. Parabéns pelo programa. Um abraço, obrigado, Matheus. Fabrício, um abraço para você que está aí assistindo a gente. E aí, a gente se depara com essa situação, nós estamos aí, né, perdendo essas 3 horas, né, de semanais, né, estão indo para o vento, né, de tão comprometidos que nós somos, a gente acaba não enxergando o que é nosso direito, o que não é. E aí a gente manda hoje um agradecimento muito especial ao nosso Conselho Municipal de Educação, que despertou, vem trabalhando no sentido de buscar o que é justo, vamos chamar assim, para o professor dentro de sala de aula, né? E o Conselho Municipal de Educação, que eu lamento, é o horário ainda da reunião, é um horário que a gente não consegue estar lá sabendo o que foi aprovado, o que não foi, do que vai correr atrás, até para a gente estar colocando aqui, mas a gente já agradece sabendo aí que estão direcionando, né, o olhar para o professor, em especial o professor Wellington, na figura do professor Wellington, que é o professor que está à frente do Conselho Municipal de Educação. Tomara que vocês percebam a necessidade em regulamentar, né, a vida do orientador pedagógico e
dessas 3 horas a mais, dentre muitas outras coisas que vem acontecendo na nossa rede, que está todo mundo dentro da Câmara fazendo de conta que não está. Bem, colocou o Carlos. Eles vivem no mundo, no país das maravilhas, né? Matrix, como diria o professor. São 13 Alices. São 13 Alices no país da maravilha. O pessoal que não votou ainda na enquete que está aqui em cima, que pode continuar votando. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo, pedir mais uma vez o compartilhamento e dizer que o Conselho Municipal de Educação tem todo o espaço aberto para enviar, para participar do programa Educação em Foco, quando eles bem entenderem. A gente necessita também que eles sempre enviem para a gente as informações daquilo que for decidido, daquilo que for debatido, dos temas, para a gente poder também estar ajudando na divulgação da educação do nosso município. Não é verdade, sim? E aí, gente, a gente tem que tomar cuidado, que a nossa cidade virou uma grande festa, né, em termos de horas extras e os chás que a gente chama, que são, né, vamos chamar assim, a carga ampliada do professor, né, quando ele está em sala de aula. Quando a gente briga muito pelos extras e por essa carga ampliada, a gente deixa de brigar pelo salário. O que acontece hoje com os motoristas em Miracema? Eles ganham 3 vezes mais de salário. Tá? É o piso, o salário. Eles ganham 3 vezes mais do que ganham os motoristas em Santo Antônio de Pádua, que precisam se segurar no extra. E esse extra que é dado é retirado sem o menor pudor. E eles gostam de fazer isso muito no final do ano. Adora pegar o servidor, esquartejar ele no final do ano, tirando carga ampliada e tirando as horas extras. Então, o servidor, a gente fica ligado e a gente tem que parar de aceitar as horas extras, porque se tem dinheiro para extra, é porque tem dinheiro para o teu salário. E Miracema não é mais rico do que Pádua, não. Nos outros programas a gente vai estar falando disso, vamos começar a falar disso nesse, sobre o nosso PIB, né? E o PIB per capita, a gente vai ter que estar falando disso para a gente ver que a nossa cidade ela não está caindo em rendimento, ela está subindo. Então tem alguma coisa aí que não está batendo. Então você, motorista da rede, os servidores que estão ganhando extra ou carga ampliada para os professores, vocês ficam de olho, porque a tendência é tirar no final do ano, né? Que a gente já viu esse filme 1 milhão de vezes. E a gente tem que brigar por salário, a gente tem que parar de brigar por essas formas de amarrarem a gente na hora do voto politicamente e começar a falar de salário, que foi isso que Miracema fez, tá? Falar de salário para quem ganha pouco é uma coisa muito importante, né? Mas reduzir o salário de quem ganha muito, como os vereadores, a prefeitura, o próprio prefeito, o próprio vice-prefeito, o pessoal do alto escalão, ninguém tem coragem de falar no assunto. Né? Aliás, se der mole para eles, eles vão querer aumentar o número de cadeiras de vereadores e aumentar o valor do próprio salário. Porque quem ganha muito, a tendência é querer ganhar muito mais. Muito mais. Fora aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não vê e aquilo que a gente desconfia que aconteça o tempo todo, né? Uma outra questão muito importante. Ou a gente continua teclando na tecla da educação, na tecla da saúde, das obras, ou a cidade vai piorar mais. E não tem nem para onde mais piorar, porque ela já piorou em todos os sentidos da administração pública. Nós estamos falando de competência, né, que foi tomada, a competência da cidade foi tomada por uma incompetência injustamente imposta para a população. Você não tem melhoria em nenhuma área teve melhoria. Nós estamos, desde o ano de 2014, inaugurando um hemocentro fantasma. Ele nunca termina de ser inaugurado, ele nunca termina de ser construído, nunca. Sabe por quê? Porque não tem competência para começar e terminar. A Praça Monsenhor Diniz foi destruída. Teve alguém interessado em uma CPI de um porquê que a Praça Monsenhor Diniz não foi destruída? Não. E não iniciou uma obra ali para, pelo menos, falar com a população que, olha, teve uma obrinha ali que valeu 5 milhões de reais? Não. Fizeram lá uma arquibancada, um elefante branco, próximo da rodoviária, sabendo que ali não poderia ser construído nada, que qualquer coisa que fosse construída ali, o IBAMA, os órgãos de meio ambiente iriam barrar, sim, está próximo ao rio, não pode construir nada perto do rio.
mas a competência foi tão grande que a pessoa foi e decidiu construir ali. Qual foi a vontade, qual a empresa que fez? Eu sinto muito, eu não sei. Porque, infelizmente, a empresa entra dentro de Pádua, faz o que bem entende. Empresas, às vezes, de sócios, de gente aí que a gente conhece, faz o que bem entende, vão embora e deixa a cidade no estado que está. E ninguém toma nenhuma atitude. Qual é o vereador que, dentro da Câmara Municipal, decidiu fazer a abertura de uma CPI para investigar as empresas fantasmas na educação, as empresas que começam e não terminam, as empresas que são criadas da noite para o dia, não tem funcionário nenhum, não tem objeto de licitação nenhuma e ganham e vencem licitações. Empresas que vencem licitações seguidamente, parece que não tem concorrente, entendeu? A gente vê empresa que vende pão a 68 centavos, pão de cachorro-quente para o hospital. Para a educação também tem pão, tá? Só para avisar. Ninguém toma nenhuma, ninguém, vírgula. A gente está aqui todo sábado nesse programa teclando isso. Alguém tem o trabalho de pelo menos falar assim, olha, a Prefeitura Municipal está tomando atitude com relação a isso, ou a assessoria da Câmara Municipal tem a coragem de mandar, olha, nós estamos tomando as devidas providências com relação a isso. Pelo contrário, se eles puderem, eles vão tirar o programa do ar, como fizeram na rádio que a gente estava, que foram lá, deram um jeitinho e retiraram do ar, inventaram ainda que havia alguma coisa acontecendo para que fosse retirado do ar. Essas são atitudes arbitrárias, atitudes já esperadas de um governo que a gente viu aí pichado nas ruas, ditatorial, que está governando nossa cidade, e a gente não é obrigado a aceitar isso. Nós não somos obrigados a aceitar isso. Até porque isso que o Carlos está falando é uma coisa interessante da gente observar. Quantos vereadores existem na Câmara que são empresários? Aí você acredita realmente que o tempo dele de trabalho vai para o município ou você acha que vai para a empresa dele? Então a gente precisa reavaliar que figuras, qual é o cenário que a gente está desenhando para dentro da Câmara de Vereadores. Se você vai colocar lá empresários, o que você está esperando de retorno? Exatamente, em termos humanos. Porque, vamos falar a verdade, o que a gente está vendo, o caminhar aqui é muito claro. Os empresários tendem ainda, não me pergunte por quê, mas é uma ideia que a gente precisa mudar. O empresário tende a se estabelecer na cidade, numa região, e absorver o que pode vir pronto. Absorver. Ele não entende a palavra construção, que é preciso construir. Porque se ele entendesse isso, os nossos empresários da cidade já estariam brigando com a prefeitura há muito tempo. Porque não tem condições dos servidores públicos estarem recebendo a miséria que recebem, se não está claro que isso vai detonar uma problemática dentro do circuito econômico da cidade, não tem nem o que discutir, isso é óbvio. Mas como a gente tem no Brasil, né, historicamente, né, implementados no nosso país uma ideia de empresariado que absorve e não empresariado que constrói, aquele que quer se dar bem, e aí a gente pega na listagem, por exemplo, dos que estão pendurados dentro da educação, e hora nenhuma essas pessoas penduradas, eu não estou falando daqueles serviços que são feitos honestamente, mas aqueles que estão claramente pendurados, será que eles não se apercebem que eles estão tirando dinheiro do papel que não tem nas escolas? Do lápis de escrever. Procurem nas escolas, ver se tem lápis de escrever, pelo menos um por aluno. Não tem nem nenhum de que lá um por aluno. Será que eles não sabem que eles estão tirando dinheiro da borracha do aluno, do apontador? Será que eles não sabem que eles estão tirando dinheiro do kit, do material que deveria ter sido distribuído em Santo Antônio de Pádua e nunca foi? É de lá que eles estão tirando dinheiro, é da merenda. Quando se faz lá, a gente brinca que é carne de monstro, né? Quando se faz lá um qualquer, fazendo de conta que é o suficiente para a merenda escolar e não é. A gente tirou fotos que se colocar. Eu estava vendo lá na escola, lá no Álvaro Lontra, num dia, porventura, e quem estava lá sabe que é verdade, eu fui ver a merenda, 5 pratos no dia, 5 pratos. Arroz, feijão, 5 pratos. Salada.
Será possível que esses empresários que se acoplam dentro da saúde, da educação, que se acoplam, porque é acoplar, será que eles não percebem que eles estão dando um tiro no pé, destruindo a cidade? E aí, bobos somos nós, que a gente vê o cara passar lá com um carrão e diz, olha lá, trabalhador, olha lá, venceu na vida. Venceu nada, venceu coisa nenhuma. Tá tirando do nosso, descaradamente, tirando de criança a merenda, tirando a educação, tirando a saúde. Eu não sei como é que essa gente dorme, juro por Deus. Já falei isso 1 milhão de vezes, mas é disso que se trata. Então, quando a gente olha para dentro da Câmara de Vereadores, preste atenção. Quantos ali dentro, se faça essa pergunta, quantos ali dentro vieram do povo e quantos ali dentro são empresários? A gente vai ver o que é que nós mesmos estamos desenhando para nós dentro da Câmara de Vereadores. E todas essas pessoas são figurinhas carimbadas na política de Pádua. São os que estão fora, que perderam a eleição, que após perder a eleição desapareceram. É o doutor, é o empresário, é o fazendeiro. São pessoas que em toda a época da eleição aparecem, querendo enganar o povo mais uma vez. E acabou a eleição, perdeu ou ganhou, eles desaparecem, não estão nem aí para o que está acontecendo para a cidade. Se são convidados para um ato de protesto ou manifestação, eles dizem que não pode ir. Se você for procurar nos credores, nas pessoas que recebem dinheiro da prefeitura, empresas, você encontra o nome deles lá, encontra nome de doutor, encontra nome de fazendeiro, encontra nome de farmacêutico, encontra nome de vice-prefeito, encontra nome de vereador, encontra nome de funcionário, que já é funcionário, já recebe e é credor. E o que a gente não entende é aquilo que eu sempre repito, às vezes sou repetitivo, por que os vereadores 13 se omitem a fazer qualquer ato ou prática de fato que funcione. Vamos ao Ministério Público, vamos ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, vamos à Justiça, vamos aos órgãos superiores. Não, mas eu acho que é mais fácil fazer vídeo, falar que é crítico, do que realmente tomar uma decisão e enquanto come no mesmo prato que os demais comem. Bruna está falando lá, é muito importante o papel do orientador pedagógico na escola. Sem sombra de dúvidas, aqui nem concurso para orientador pedagógico a secretaria se dignou a fazer, Bruna. Ângelo, o professor tem que ter um plano de carreira. Muitos vereadores falaram que lutariam para aprovar e para ter o piso nacional. E nada. Nós temos, inclusive, vereadores ali dentro que, pelo que eu entendi, é até funcionário público. E sequer se deu o trabalho, se dignou a juntar com os seus deputados para tentar chegar no Senado para coibir um absurdo desse, que é a perda de estabilidade do funcionário público, tá? O Ângelo também falou, nós estávamos falando sobre obras que nunca terminam. A obra da Praça São Félix, que tinha uma placa, realmente tinha uma placa, eu tenho até lá a foto dela até hoje, com um valor liberado para tal, mas a placa saiu e a obra não. A Luciana também comentou, Luciana Vieira, um abraço, Lu. Cadê a obra da Praça da Pai, que até hoje não fizeram nada para mudar? E nem vão fazer, pelo contrário, as pessoas, eles vão lá, falam que vai fazer, prometem. Eles prometeram, inclusive, a um senhor muito conhecido lá. Esse senhor faleceu e eles não cumpriram. Eu não sei, eu acredito que na mente dessas pessoas não pese a consciência. Se pesasse alguma consciência e eles não estivessem fazendo alguma coisa, eles eram para pedir para sair do cargo, revogar o próprio cargo, deixa para o suplente. O Josélio também comentou, Pádua não tem prefeito e nem vereadores. Tem uma quadrilha que nos roubam em tudo. A Bruna, bom dia, Bruna, Jaqueline. Também temos mais comentários aí com relação à oratividade. Olha lá, Josélio, os vereadores só lutam pelos seus direitos, seus interesses. É o que a gente está desenhando aí. Bruno comentou, arroz, feijão, quiabo, frango e angu. Os 5 pratos da semana. Teve salado também, gente. Jaqueline comentou, estamos entregues às traças. Cadê o governo, né? Temos aí também
Bom, agradecer a participação de todo mundo, pedir para o compartilhamento de vocês. Se você ainda não votou, se aprova a atuação dos políticos eleitos em Pádua, aproveite e vote. A gente está falando aí sobre relação de dinheiro que vem e a gente não vê solução, né, Simone? Aí, aqui no PRONEM, a gente vê 21.589.000 reais do Fundeb. Sabe me dizer alguma coisa que melhorou dentro da escola? Algum professor que queira se pronunciar de alguma coisa que melhorou dentro da escola? Porque continuamos sem ter papel, nós não temos lápis. Olha do que eu estou falando. Eu estou falando da educação de 1500, tá? Lá atrás, lá na Descoberta do Brasil, nós não temos lápis, nós não temos borracha, aluno da rede municipal não tem direito a apontador, mas dinheiro para isso vem. Só que o dinheiro está sendo vertiginosamente canalizado para peças mecânicas. Mas está parecendo que a gente tem um shopping de automóveis aqui em Pádua, entendeu? Está tudo sendo canalizado para peças mecânicas, para consertos de carro. Aliás, uma coisa que eu peço encarecidamente, tem como explicar, não é tirar foto agora não, tem como explicar todos os anos, e esse ano, o ano inteiro, essa fuga de dinheiro para dentro de peças, porque não está dando para entender. E o que não dá para entender exatamente é que, além de peças automotivas, ônibus, caminhão e carro, a gente também vê aí empresas que figuram prestando serviço para aeronaves. Mas foi o que eu falei no programa passado. Eu estou achando que a gente... Aí eu entendi por que não estava buraco em Pádua, né? A gente deve planar aqui. Vai ser outro departamento, né? Já que vai dinheiro para a empresa de despressurização de aeronaves, né? Viu? Provavelmente eles acreditam que a população toda esteja voando. Nós somos aquela família que voa naquele carrinho, aquele desenho animado antigo, né? O pessoal deve lembrar aí do que eu estou falando. Infelizmente... E aí a gente lembra de novo o que nós não temos na escola, o que nós nem chegamos perto de ter. Tá? É muito triste para a gente que trabalha em duas redes ver a fartura de um lado e o miserê do outro. É uma coisa horrorosa. Tá? E aí a gente lembra, gente, em falando, né, dos vereadores, né, a gente lembra quem é que realmente faz essa engrenagem rodar. Todos nós precisamos de todos nós. Nós precisamos dos empresários, nós precisamos dos trabalhadores, nós precisamos nos unir. Se a gente não tiver essa mentalidade de união e não de absorção, mas de vamos construir juntos, com certeza a gente vai ter sempre uma péssima qualidade de vida, que é o que a gente está vendo hoje em Santo Antônio de Pádua. Enquanto o PIB nosso per capita vem crescendo, ou seja, enquanto teoricamente nós estamos melhores, estruturados, tanto no executivo quanto você dentro da sua casa, você tem uma estrutura melhor, né? O que nós realmente estamos vendo em Santo Antônio de Pádua é uma queda abrupta do poder aquisitivo nosso. Nós, cada vez que vamos comprar, compramos menos, porque a realidade do servidor de Santo Antônio de Pádua é que ele recebe realmente uma miséria, R$850. Não cabe no coração nem na consciência de ninguém normal, não é possível que uma pessoa ache que isso é gerível, né? Porque não é, né? E aí o que está acontecendo com a gente? Enquanto a nossa per capita sobe, a nossa qualidade de vida despenca, claramente despenca, em Santo Antônio de Pádua. E isso, gente, parece um problema paduano, né? Parece que é um problema nosso. Se eu votar errado eu vou estar errado. Se eu votar mal para prefeito, eu vou estar prejudicando a minha cidade. E eu queria chamar a atenção como que isso não é verdade. Você não prejudica só a sua cidade. Preste atenção numa coisa. É uma coisa que eu me pego pensando sempre, e já vi alguns artigos sobre isso. Quando você quer pensar numa loja de roupas, qual é a sua primeira ideia? Vou colocar uma loja de roupas, por exemplo, num lugar onde não tenha nenhuma, porque eu não vou ter concorrência. E aí eu vou ganhar mais. Qual é a verdade do mercado? O mercado, ele procura se unir, ele procura se juntar. Ele vai colocar a loja de roupa dele no mesmo lugar que já tem. Por quê? Porque aquele cliente que é de uma loja pode passar a ser da outra também. Se não desse certo assim, shopping não teria dado certo, que é onde você aglutina várias lojas sobre vários aspectos, estão todos juntos e felizes, e com uma penca de gente passando ali.
A mesma coisa acontece para nós na região. Quando você tem uma cidade como Miracema, né, que paga aí 3 vezes mais ao motorista, 2 vezes mais ao professor, quando você tem tal cara que vem, já vinha deslumbrando o piso salarial, que busca uma melhoria para a cidade, e você tem, em contrapartida, uma cidade como Pádua, que faz cair a qualidade de vida da sua população, injetando diretamente no funcionalismo público toda a orla, né, de infelicidade do município, o que você está fazendo com a sua região? Você faz a sua região prosperar? Não, você congela a sua região. É o que Pádua está fazendo. Pádua está congelando as cidades do lado. Porque uma coisa é todo esse juntário, você juntar um corredor de cidades e vamos lá, a gente quer trabalhar na perspectiva do turismo. Junta um corredor de cidades. E aí você desenvolve o turismo nesse corredor. É claro que é muito mais chamativo do que uma cidade pequena, como são as da nossa região, tentar alçar o voo dentro da questão, por exemplo, do turismo. Fica muito mais difícil. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente vai fazer com o voto. Nós precisamos erguer a nossa região. E, para isso, a gente precisa começar a olhar para dentro da nossa cidade para escolher o que é melhor para todos nós. E quando eu digo todos, botam uma redoma nisso aí, eu estou falando de todos da nossa região, não só da nossa cidade ou do próprio bolso, né? Que muita gente vota achando que o fulano é meu colega, ele foi tão bom para mim. Ele foi bom para você, chama ele na sua casa, serve um café, bate um papo, vai numa festa dele. Mas não vota nele por causa disso, não, pelo amor de Deus, que já deu. E cuidado para não deixar a carteira muito próxima. Galera, essa semana também a gente estava falando, eu até comentei com a Simone antes do programa, para a gente falar um pouco sobre a saúde do nosso município. Nós estamos com problemas gravíssimos com relação àquilo que é anunciado e aquilo que não é cumprido. Nós tivemos durante essa semana um problema seríssimo que aconteceu no posto de saúde central, onde foi anunciado num programa de rádio que o dentista atenderia quem chegasse lá, né, à noite, durante a noite até as 23 horas. Então, o trabalhador que necessita de um tratamento, está sentindo dor de dente, ele tem uma opção para pelo menos um local para fazer o tratamento. Ocorre que não é verdade que qualquer pessoa que estivesse necessitando, qualquer trabalhador que necessitasse, fosse aquele local, seria atendido. Isso não é verdade, como foi comprovado, postei foto, postei reclamação. Acontece que somente 7 fichas são oferecidas para o trabalhador que for precisar do dentista. Pelo menos isso aconteceu até essa terça-feira passada. Eu queria pedir, pelo menos, a consciência humanitária. Se eu vou colocar um dentista durante a noite, que ele atenda a demanda e a quantidade que for necessária. Para atender 7 pessoas, claro, ajuda bastante, mas para atender 7 pessoas, numa multidão de trabalhadores que necessitam de atendimento, de qualidade, principalmente nessa parte que foi oferecida, por favor, né? Pelo menos aí 25 fichas por noite. Não tem condições de você colocar 7 fichas para uma cidade com cerca de 50 mil habitantes uma vez por semana à noite, né? Qual o trabalhador vai chegar lá, cansado do trabalho, ele vai se deslocar até esse local, chegar lá, ter a negativo que a ficha já acabou. 7 fichas não resolve o problema com relação a isso que eu estou falando, que aconteceu no posto de saúde central durante essa semana. Certíssimo. Ângelo detona lá, a água de Santo Antônio dá quase 1 milhão e eles querem vender. Pois é, eles querem vender, eles não têm competência para gerir, tomam de outra empresa que estava gerindo e agora assumem que não tem competência para continuar com ela. Entendeu? O que acontece com relação a isso daí? Qual é a empresa que vai tomar conta? De quem será essa empresa que vai tomar conta? Será que é de alguma figurinha conhecida aqui de Santo Antônio de Pádua? Tcharam! Será que é de algum amigo de determinados políticos da nossa cidade? Será, Carlos? Bruna, a merenda de Miracema é excelente. Tem até frutas como sobremesa. Fato, tá? Tem café da manhã, periquito, papagaio. Enquanto isso, em Santo Antônio de Pádua... Nada. E eles compram, tá? Eles compram. Quando tem banana.
Eles sabem que o povo está sofrendo, mas nenhum deles fazem nada. Ou melhor, fazem vista grossa. Verdade, realmente Jaque. faz. Luciana Vieira comentou, só a dona Maria Dible até hoje que ajuda os pobres. Fato. Alessandro Rocha, porque recebe mesada. Né? Só por isso tudo, esse teatro dos vereadores. Gilmar Costa, vocês realmente... Obrigado, Gilmar. Agradecer quem está assistindo. Alessandro Rocha. O senhor Josias Quintal recebia R$1 milhão por mês do Jogo do Bicho em Nilópolis, quando era secretário de Segurança Pública. Só faltava essa, gente. Alessandro Rocha comentou. Tudo corrupto. É uma coisa complicada no nosso Brasil, infelizmente, né? Simone, também a gente está com problemas aí com relação à infraestrutura de escolas. Né? Nós temos um problema aí gravíssimo na escola de Marangatu, onde está soltando piso, está caindo um pedaço da parede, e uma escola que foi recentemente, ela foi feita uma reforma nela. Quem votou na sessão 46 nas últimas eleições pôde ver um gravíssimo problema. Parece que a qualquer momento aquele piso já está soltou várias partes do piso, está tudo lá oco, mas a gente não entende como pode ser feita uma manutenção, uma obra de reforma numa escola, né? E eles passarem a tinta por cima de tinta, uma tinta de péssima qualidade, está soltando aquilo tudo, você passa assim o dedo, vai soltando. Eu não consigo entender que dinheiro é esse que foi investido ali, que não teve solução dos problemas naquela escola, né? O Alessandro comentou, não moro em Pádua, hoje por ter sido ameaçado de morte por alguns políticos paduanos. Realmente é um problema gravíssimo essa questão da perseguição política. Chega, o Alessandro falando, chega, agora eu vou abrir o bico. Marcos Sameiro, meu amigo do jornalismo, a população precisa entender que o voto tem validade de 4 anos, por isso é importante votar certo, e votar certo é tudo que a gente precisa para um Brasil melhor, né? Célia Lopes, bom dia para você, Célia. Taninha Andrade. Bom dia. Um bom dia, Taninha, para você. Edmar Pinheiro, misericórdia mesmo. Nossa cidade está precisando da misericórdia de Deus, misericórdia. Né? E aí, gente, a gente falando dessa questão de servidor público, vamos falar a verdade aqui, quem é que faz essa roda girar é o servidor público, né? E a gente se deparou com uma história aí, há um tempo atrás, horrorosa, né? Que mostra bem aqui essa gestão veio, aqui essa Secretaria de Educação veio, que foi quando o Estado ele deixou de pagar, né, de honrar os seus compromissos em dia com os seus funcionários. Eu vou fazer aqui como é que diz assim, vou pegar uma estrada aqui dos funcionários, dos servidores estaduais. Nós vimos professores nossos passando dificuldade, eu digo nossos, porque professor é professor, não importa a rede em que ele esteja, nós somos uno, nós somos muito mais do que qualquer clã político desse país. Nós estamos de norte a sul. Nós é que atendemos a todos, impreterivelmente, todos os brasileiros passam por nós. Certo? Então, são os nossos professores do Estado, do Rio de Janeiro, que tiveram seus pagamentos e ficaram com isso desnorteados, porque professor ganha pouco em qualquer instância, e aí vive daquele pouquinho de todo mês em qualquer instância, tá? E aí ficaram sem receber. Da mesma maneira, ficaram sem receber os policiais militares do Estado do Rio de Janeiro, com aquela confusão de paga, empurra para dia, empurra para lá, e foram empurrando o dia de pagamento. Estamos falando também de um outro setor imprescindível, que são nossos policiais. Quando eu digo que são nossos, porque são paduanos. São os moradores dessa cidade. São os pais dos alunos que você atende. É aquele que é o seu vizinho. São paduanos, meu Deus do céu. E sabe o que essa gestão, na figura do executivo, do legislativo, na figura de uma secretaria de educação, que tem de sobra do Fundeb, certo? Tanto que emitiu para a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua R$1,5 milhão nesse ano, no mês 8,
tem dinheiro para colaborar. Você sabe o que esse executivo fez a despeito desses profissionais paduanos que estavam passando necessidades por conta de um desmando de um governador que, junto com outros que antecederam a ele, conseguiram quebrar o estado do Rio de Janeiro? Você sabe o que essa gestão fez? Coisa nenhuma. Virou as costas. Disse que não era problema deles. Porque a ação foi exatamente essa, de virar as costas. Agora eu pergunto uma coisa. Quem é que sobe morro e junta, tira do seu bolso, tá? Não é igual Câmara de Vereadores, não, tem 5 milhões por ano para jogar para o alto, não. Quem é que sobe morro, tá, para combater violência, mas que quando chega na época do Dia das Crianças e do Natal, que faz o ratatá entre eles, tira do salário deles e junta para entregar presente em morro? Não é a polícia do estado do Rio de Janeiro, não é a PEMERG, não. No nosso caso aqui não é o 36º Batalhão, não. Quem é que quando você tem dificuldades, né, em socializar a criança, que tem projetos para dentro da escola, que vai de escola em escola desenvolvendo um projeto para levar para a criança do fundamental, o que é o certo, o que é o errado, como ela faz para se defender? Não é a polícia militar, não? Como assim? Como assim? Na hora que a polícia mais precisa, que são os cidadãos paduanos, você vira as costas, faz de conta que não é consigo. Como é que pode uma coisa dessa? Quem é que, quando o aluno passa apertado dentro de escola, quem é que está lá dando dinheiro do seu bolso para comprar a borracha, para pagar a festinha, para pagar o presente do Dia das Mães? Não é o professor, não? Como que na hora que o professor passa uma necessidade dessa, o professor do Estado, como assim a gestão municipal vira as costas? Não se digna a fazer nada, coisa que outras cidades fizeram. Implementaram projetos para administrar a questão da segurança, trazendo consigo o policial militar. Outras cidades fizeram, Pádua não se dignou. E vai dizer o quê? Que é o servidor público, que é o problema do município ou do estado? Mentiu a ova, mas não é coisa nenhuma. Se tem um grupo que mantém a cidade a funcionar, esse grupo se chama servidor público. É ele que coloca isso para funcionar. E é ele que tem dentro do coração dele o dinheiro que ele não tem para beneficiar o outro. É ele que mantém o benefício do outro. Na minha sala de aula, até hoje, eu só tenho um ventilador. E se eu quiser ligar, eu tenho que bater fio com fio, porque não tem como eu ligar com o interruptor. Porque não tem. Entende? Então, como que não é o servidor aquele que tem um coração para doar para o outro? É o servidor. E é isso que a gente tem que estar pensando na hora de votar. Quando eu vou votar em alguém, esse alguém tem um coração, ele é aquele que está lá disposto a lutar, ele é aquele que está disposto a se doar, ou ele é aquela figura de mau gosto que entra às 10 horas da manhã no seu local de trabalho, tem 2 horas de almoço e volta se quiser. E desfila pela minha calçada a sua beleza errônea, que está no lugar errado, sabe? E aí tudo isso que acontece, gente, tudo isso, na verdade, eu vou falar culpa, mas a responsabilidade é nossa, é toda nossa. Se a gente não tiver dentro do nosso trabalho, olhando para o colega, quem é que vai olhar? Não somos nós que olhamos uns pelos outros? Então a gente tem que ter muito carinho na hora para ver quem a gente está colocando dentro da Câmara Municipal, para ver quem a gente vai colocar dentro da Prefeitura. Porque nós vamos amargar. E quando eu falo nós, eu não estou falando do servidor municipal, é do servidor estadual também. Porque a briga deles é a nossa briga. Porque o professor lá é o nosso professor. Porque a área de segurança são os nossos paduanos que estão lá dentro. E é isso que a gente tem que estar olhando. E isso essa gestão fez questão de não olhar. Não? Além de não olhar, massacrou, pisoteou, e se continuar,
vai extinguir o pouquinho de direito que foi conquistado nos últimos anos. Eu falo pouquinho porque realmente foram muito poucos os direitos conquistados pelos professores, pela PM, pela segurança pública, pelos servidores de modo geral. Nós temos que nos unir, os servidores têm que se unir como unidade, eles têm que ter unimultiplicidade com relação àquilo que interessa a eles, e aquilo que interessa a eles interessa a todos nós. Nós estamos falando de segurança pública, de saúde, nós estamos falando de educação. E se nós não colocarmos o nosso dedo, a nossa mão de apoio, estender a nossa mão de apoio para esses profissionais, o que será do futuro da nossa nação, do futuro do nosso estado, da nossa cidade? Chega disso, a gente não tem que ficar aceitando mais mazela de governo. Olha lá, o 36º Batalhão apreende mais de 2.400 pinos de cocaína, é disso que a gente está falando, em Miracema, no Rio de Janeiro. Por volta das 17h30 dessa sexta-feira, dia 2/11, guarnições do 36º Batalhão, de posse de informações privilegiadas de que elementos envolvidos com facções criminosas teriam enterrado material entorpecente no pasto do senhor José Roberto, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Miracema. Procederam ao local, onde, após horas de intensas buscas, lograram êxito em encontrar enterrado em uma sacola 2.430 pinos de cocaína, sendo 1.980 de R$10, 430 de R$35. O material descrito foi encaminhado para a DP para as medidas cabíveis. Isso e muito mais coisas, gente, que a PM vem fazendo. E isso, quando é descoberto e que foi desenterrado, é menos, não vou falar problema, mas é menos dor para a gente dentro da escola. E vocês podem ter certeza disso. Cada vez que isso é previsto e é encontrado e é dificultado o uso dos nossos adolescentes, mais chance nós temos, eu estou falando nós dentro da educação, mais chance nós temos de desenvolver o nosso trabalho dentro de sala de aula mesmo, tá? E é hora da gente começar a apoiar cada vez mais esse tipo de trabalho, esse tipo de ação. Nossa cidade, nossa região necessita muito disso daí. E nós temos percebido a redução nos índices de criminalidade. Isso está chegando numa hora em que nós não estávamos mais podendo andar com o celular nas mãos no centro de Parma. Nós vimos acontecer muitos roubos no centro de Parma. Verdade. E, felizmente, há muito eu não ouço falar sobre esse tipo de acontecimento. É o que eu falo, quem faz essa roda geral é servidor público, tá? Não é político, coisa nenhuma. Outra coisa que eu queria destacar, que antes de a gente ir embora, falar, é que tá rolando aí na internet, né, uma fala de que o fim da estabilidade de servidor tenha sido aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. De fato, gente, a comissão, ela não aprova, né, esse tipo de questão. O que ela está fazendo é que ela está entendendo que é uma boa haver o fim da estabilidade. Essa questão ainda vai passar pela Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Então, a gente abre o olho porque está tramitando no Senado. E vamos lembrar que já foi aprovado, né? A gente viu de perto a aprovação da PEC, que congela por 20 anos todo tipo de fomento para dentro dos serviços do setor público. Então, a gente tem que abrir o olho da gente, porque pode vir a acontecer, né? E quem sabe os políticos no Brasil ou nas cidades, nos municípios, não se dignam a estar com os seus políticos da esfera federal para tentar vetar esse tipo de coisa, né? Mas se eles puderem aqui em Pádua, demitir o servidor para colocar um puxa-saco no lugar dele, verdade, tá? Eles vão fazer isso sim. Porque político não gosta de ser criticado. Político gosta de ser elogiado, gosta de ter a mãozinha passando na cabeça dele. E nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Pelo contrário, se estiver errado, toma sim o cascudo que tem que tomar, né, Simone?
E aí a gente fica à mercê mesmo. Eu acho uma calamidade você ter vereador que é servidor público que não está nem aí para isso. Aliás, não está nem aí para nada, né? Para coisa nenhuma. Uma situação tão importante para todos nós como essa. A gente sabe que a gente vive num país onde ainda não foi... a gente ainda não viveu a democracia plena, a gente sabe disso, né? E aí a gente fica por conta de uma fala muito complicada, que é tirar a estabilidade do servidor. A tendência é essa, é de demitir, abre concurso de novo, porque concurso também é uma maneira de você fazer dinheiro dentro do município, aí demite, aí faz concurso de novo, e aí a gente precisa perceber o quão grave é você, como eu estou aqui falando, né, da gestão, e de repente passa uma lei dessa e com certeza as chances de eu perder meu emprego aumentam vertiginosamente, né? Mais um comentário aí, Ângelo Dertoni. Pádua pede socorro. Essa é a pior Câmara de Vereadores de todos os tempos. Realmente nós estamos na pior fase que nossa cidade já viveu historicamente, dizendo, pode procurar livros, pode procurar publicações sobre gestões passadas, que a gente nunca vivenciou um descaso tão grande quanto a gente está vivendo agora na nossa cidade. Uma cidade que o PIB per capita aumenta e a qualidade de vida cai, deixa muito claro que nós temos um problema aqui de gestão. Fica claro para a gente isso. Tão claro quanto a luz solar, né? Tão claro como o sol no amanhecer, a gente vê a situação acontecendo, e se não tiver não tiver gente batendo nessa situação, nada muda, né, Simone? Não, para vocês terem uma ideia, se forem procurar os dados do IBGE, lá consta que nós temos, em média, nós ganhamos 1,8 salário, em média, né? Está lá no IBGE. A gente aqui só está com 0,8, porque o salário do professor está bem longe de ser 1,8 salário, é só o 0,8, tira um salário fora. Né? E falando aqui mais um comentário, né? Realmente não houve gestão boa que se passou pela nossa prefeitura. Alessandro foi na bola. Você sabe que eu sempre me pergunto isso? Como é que conseguiram destruir, porque não é nem acabar, como é que conseguiram implodir a cooperativa agropecuária? É uma coisa que não dá para a gente... Para se ter uma ideia do desmando dessa história toda, o Carlos vem falando, né, da possibilidade das escolas agrícolas ou de se implementar no currículo, né, o trabalho voltado para a agricultura. Gente, nem isso essa Secretaria de Educação conseguiu mexer uma palha para pegar uma de suas escolas, e a gente tem um exemplo da escola de Baltazar, né, que amplificando poderia ser uma saída para nós, em termos de escola agrícola, poderia ser uma saída para nós. A gente poderia estar ali falando do fomento da pesca, de introduzir, né, voltar com peixes nativos. A gente podia estar falando de plantação, a gente podia estar falando de criação. E estamos falando em fechar a escola. Olha que falta de gestão, olha que falta de visão. Aliás, que falta de amor, que falta de cuidado, que falta de tudo. É isso que vem acontecendo no nosso trabalho dentro da educação. O Leandro Coutinho comentou. Vocês falaram tudo. A cidade precisa de boa administração e investir em saúde, segurança, educação, pois saúde é vida. Tantas verbas numa cidade de pouca população e a cidade nunca vê essas verbas, né? Além disso, né, tem muitas outras coisas que acontecem em Pádua que a gente não vê, né? Os políticos cumpriram os deveres e os objetos. Eu vou até publicar uma reportagem de vocês, amigos. E fiquem com Deus. Um abraço aí, Leandro Coutinho. Mais algum comentário para destacar? O Alessandro Rocha comentou: o ex-vereador de Pádua, Ralph Kesen, sugou tudo para os interesses próprios. O Alessandro ainda comenta, falo e digo nomes. Agradecer todo mundo que assistiu, né, Simone?
mais uma vez, o programa Educação em Foco aí trazendo informações, debatendo situações que são do cotidiano da nossa cidade, que a gente fala e em prática eles não nos ouvem, eles querem tampar o sol com a peneira, mas não adianta, porque todo sábado a gente vai estar aqui, quer eles queiram ou não, diferentemente do programa de rádio que eles nos tiraram, aqui ninguém nos tira. Agradecer a todo mundo e Simone, suas palavras finais. Lembrando aí que para a educação saiu da secretária de Educação, que é ela que gere o Fundeb, foram enviados em torno de 1,5 milhão para o município de Santo Antônio de Pádua, tá? Então a gente está querendo entender que história é essa, a gente passando esse perrengue. Fora isso, uma explicação do porquê que nós já passamos de 2 milhões de folga aí do Fundeb, do que está sobrando do Fundeb. Esse dinheiro vai vir para a mão do professor ou não vai? Né? É isso que a gente quer saber. Quero agradecer a todo mundo que assistiu. Tamo junto por uma cidade melhor, galera.